que diz Byung-Chul Han no livro Burnout Society? Ele passa por vários momentos da nossa sociedade para dizer como nós chegamos até aqui. E ele nos guia para essa forma de cobrança interna que existe hoje na nossa sociedade. No auge da industrialização, essa cobrança ela vinha dos níveis hierárquicos superiores da empresa. Então, você tinha que fazer uma determinada produção, você tinha lá uma quantidade de peças para produzir, o que quer que fosse, e você tinha essa cobrança, esse chefe que ficava vigiando o trabalho no sentido de garantir que aquela produtividade fosse entregue. Com o passar do tempo, essa cobrança que antes vinha de cima, que antes vinha da autoridade, passou para dentro do indivíduo. Então hoje a gente cobra de nós mesmos, né? Essa cobrança ela vem de dentro. Esses cansaços consumiram como fogo nossa capacidade de falar a alma. Eles são violência, porque destroem qualquer comunidade, qualquer elemento comum, qualquer proximidade, sim, inclusive a própria linguagem. Então, o que ele está dizendo? Isso foi nos transformando e nos destruindo por dentro até chegar a um ponto que afetou a própria linguagem. Então, essa dificuldade que nós temos hoje de falar sobre esses problemas, a dificuldade que nós temos hoje de verbalizar um sofrimento que é real no trabalho, está no âmbito dessa sociedade do cansaço que se desenvolveu e da qual nós somos parte. A cultura de desempenho, a cultura de performance, ela é tão arraigada que quem se atreve a falar em excesso de trabalho, quem se atreve a levantar esse tema e falar assim, olha, eu acho que a gente trabalha demais, eu acho que eu estou trabalhando demais. Qual é o funcionário hoje, qual é o colaborador, qual é o trabalhador que hoje tem a audácia de manifestar essa preocupação? Estou trabalhando demais. Essa pessoa automaticamente ela vai ser vista como um pouco folgada, pouco resiliente, uma pessoa que está fazendo corpo mole, uma pessoa que não aguenta o tranco. Então, essa é a forma como a nossa sociedade encara esse tema. E é por isso que a gente trabalha cada vez mais, é por isso que a gente adoece cada vez mais. É nessas horas que a gente pode sempre trazer a filosofia para uma aplicação mais prática. É aquilo que Aristóteles dizia sobre o equilíbrio, sobre a prudência, sobre o caminho do meio. A gente precisa buscar esse caminho do meio. A virtude não é o excesso de trabalho, a virtude é a excelência do trabalho, é a qualidade do trabalho. Mas esse trabalho ele deve ser equilibrado com a qualidade de vida, com o descanso, com o lazer, com o encontro com pessoas amigas, com familiares, né? Nem sempre o happy hour é um momento de descontração. Muitas vezes o happy hour ele é uma extensão do trabalho, porque você está ali ainda com aquela responsabilidade laboral de estar bem, de fazer o networking, tudo isso é uma extensão do trabalho. E muitas vezes o que a gente precisa é interagir com pessoas para além do trabalho, com pessoas amigas, amigos que a gente não vê há muito tempo, com familiares. Então é esse equilíbrio entre o trabalho e o lazer, entre o trabalho e os encontros, entre o trabalho e a vida fora do trabalho, esse equilíbrio que precisa existir, que hoje a gente não está conseguindo uma forma de encontrar esse equilíbrio. E é por isso que nós estamos adoecendo no trabalho. Um livro fez muito sucesso do sociólogo Domenico de Masi, quando ele falou do ócio criativo. Então foi um burburinho danado, porque as pessoas começaram a falar assim, como assim? Como que a gente vai enaltecer o ócio? E ele veio dizendo o ócio é necessário para uma produtividade melhor, inclusive. O ócio é necessário para o desenvolvimento da criatividade.
O ócio é necessário para que sejamos melhores colaboradores e para que sejamos melhores lideranças também. E o Domênico de Masi trabalhou a vida toda com esse tema do trabalho, sempre trazendo essa ideia de que o descanso é necessário. O último trabalho dele, que ele publicou um pouco antes de falecer, é A Felicidade Negada. Na Felicidade Negada, ele diz o seguinte: prometendo um aumento contínuo da produtividade e do bem-estar, o sistema consegue esconder os danos que ele próprio produz. Mecanização e padronização da vida, empobrecimento psíquico, destruição e restrição crescentes da liberdade. Hoje se fala muito em liberdade de expressão, em liberdade de trabalho, em liberdade de viver a vida, em liberdade para buscar os próprios sonhos. Mas esse modelo de capitalismo que a gente vive hoje, ele é um modelo que destrói a nossa liberdade de sonhar, a nossa liberdade de buscar uma vida melhor. Bom, muitos de vocês devem estar acompanhando que existe hoje no Brasil um grande debate em relação ao fim da escala 6 por 1. Então, essa escala 6 por 1, ela diz respeito a uma carga horária onde as pessoas trabalham 6 dias na semana e tem somente um dia para descansar. Então, é uma carga horária de 48 horas e no qual a pessoa realmente não tem tempo para cuidar da vida, porque um dia é muito pouco para fazer as coisas que tem para fazer. Então, existe toda essa discussão e muitas pessoas são contra, mas são contra principalmente por esse modelo de pensamento neoliberal que introduziu dentro de nós essa ideia de que o trabalho excessivo é uma virtude, que quando a pessoa trabalha muito, se esforça e busca trabalhar cada vez mais, ela vai ser recompensada com uma riqueza, com uma vida boa, com um bem-estar, com um futuro melhor, com a possibilidade de comprar coisas, de pagar por experiências, de viajar. Tudo isso estaria associado a um trabalho excessivo. Por isso que eu digo que é visto como uma virtude. Só que isso não é verdade, porque quando a pessoa trabalha demais, ela não tem tempo de imaginar novas realidades, ela não tem tempo de pensar em outras coisas que ela poderia estar fazendo, que poderiam também ser o seu ganha-pão, mas que poderiam lhe trazer maior satisfação por estarem mais alinhadas com a sua natureza. Essa discussão ela é importante porque ela abre também uma oportunidade para a gente repensar a nossa relação com o trabalho. Esse trabalho excessivo que leva ao adoecimento do corpo por questões de limites humanos mesmo, será que esse trabalho excessivo é realmente uma virtude? Será que não é possível trabalhar muito, buscar uma vida melhor, mas descansar, viver com a família, estudar, para melhorar, exatamente até para poder vislumbrar novos caminhos? Então, essa discussão ela nos traz a possibilidade de resgatar elementos que a nossa sociedade perdeu, que Byung-Chul Han alerta lá na fala dele, que seria a oportunidade de debater o que? Um senso de comunidade, de resgatar o nosso senso de comunidade, de trazer para a discussão um elemento que seja comum a todo trabalhador, independente da sua ideologia, independente se ele é de direita, se é de centro, se é de esquerda. Esse senso comum entre as pessoas é o trabalho. O trabalho é um tema que realmente é um elemento comum entre todas as pessoas. Um outro elemento que nós perdemos é o da proximidade e até mesmo o da linguagem. Essa capacidade de conseguir verbalizar coisas que não estão bem, coisas que precisam ser melhoradas, coisas que estão nos incomodando, coisas que precisam ser melhor administradas.
Então a gente perdeu a capacidade de refletir sobre isso e, portanto, a gente perdeu também a capacidade de falar sobre isso, de verbalizar, de ter conversas francas, de ter conversas abertas entre trabalhadores e lideranças. Isso é muito importante porque isso diz respeito ao trabalho de todas as pessoas, independente do nível hierárquico, inclusive. Essa escala 5 por 2, onde a pessoa trabalha 5 dias, descansa no sábado e domingo, ou seja, que são as 40 horas semanais, já é uma realidade para muitas categorias no Brasil que conquistaram por via de negociações sindicais, negociações das categorias. Essa já é uma realidade em muitos países, né? Eu listei aqui, olha, Áustria, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Equador, Eslovênia, Espanha. Aqui nos Estados Unidos, trabalha-se 40 horas. E se esse trabalho for além das 40 horas, ele é remunerado como hora extra. E outros países como Finlândia, Islândia, Noruega, Portugal, Suécia, outros países já estão, inclusive, testando as 36 horas semanais, porque essa PEC, ela prevê as 40 horas semanais como uma transição para chegar até as 36 horas semanais, que é o que esses outros países já estão testando: Islândia, Bélgica, Nova Zelândia, Reino Unido, Japão, Alemanha, África do Sul, Espanha. Todos esses países já vêm testando com sucesso esse modelo de trabalho de 36 horas. Então é uma coisa que realmente a gente precisa discutir. A gente precisa entender que as novas tecnologias, elas estão possibilitando trabalhos serem efetuados de forma mais rápida, e se a gente não tiver uma redução na carga horária por trabalhador, a gente vai ter uma desigualdade cada vez maior. Trabalhadores que hoje trabalham muitas horas e que estão exaustos, estão estafados, estão cansados, e trabalhadores que não conseguem oportunidade de trabalho. Então, esse equilíbrio a gente precisa buscar também. Essa proposta que prevê o fim da escala 6 por 1, ela prevê a redução da jornada de trabalho sem redução dos salários. Esse é um ponto muito importante. Bom, a gente falou aqui sobre Byung-Chul Han, a gente falou sobre Domênico de Masi também. Um dos grandes pensadores em termos de trabalho no Brasil hoje é o professor, pesquisador Ricardo Antunes. Ele é professor da Unicamp e ele também dedica a vida a esse tema do trabalho. Ele escreveu o livro O Privilégio da Servidão, que é um livro excelente, que eu recomendo realmente. Todo trabalhador deveria ler esse livro para entender o que é esse sofrimento que a gente vive hoje, o que é a sociedade do cansaço, o que é a pessoa trabalhar demais e ver isso como um privilégio, que é o que ele chama de privilégio da servidão. E ele diz o seguinte: se o mundo atual nos oferece como horizonte imediato o privilégio da servidão, seu combate e seu impedimento efetivos, então, só serão possíveis se a humanidade conseguir recuperar o desafio da emancipação. Bom, você gostaria que eu fizesse um vídeo com esses livros, falando um pouco mais sobre esses pensadores? Deixa uma mensagem para eu saber aqui que outros temas a gente deveria abordar nesse canal, pensando que é muito importante a gente discutir o sofrimento no trabalho, que é uma realidade hoje para todo trabalhador, independente do nível hierárquico. Bom, eu vou terminar com uma frase de um poema de Fernando Pessoa, que é o seguinte: pensar incomoda, como andar a chuva quando o vento cresce e parece que chove mais. Pense nisso e lembre-se, trabalhar é preciso, sofrer não. Muito obrigada pela sua companhia, até a próxima semana e um abraço.